tema que será tratado hoje é referente à inserção de porcas e parafusos a frio, né, ou inserção de elementos funcionais, como algumas pessoas também conhecem. Em primeiro lugar, gostaria de passar uma visão bem rápida da TOCS para quem não conhece a empresa. Então, a TOCS hoje ela é uma filial, né, a matriz fica na Alemanha, e na Alemanha ela foi fundada em 78, então temos 42 anos de existência da TOCS. No Brasil foi fundada no ano de 2000, então estamos completando aí 20 anos de TOCS Brasil. Nós temos operações em mais de 40 países, 1.400 funcionários a nível mundial, no Brasil são 120 funcionários. Hoje temos sede própria aqui no Brasil, fazem 5 anos já com sede própria, com quase 3.500 metros quadrados. E as tecnologias da TOCS são união de chapas a frio, né, o famoso ponto TOCS, alguns de vocês talvez já tenham visto. Inserção de elementos, né, porcas e parafusos. Atuadores elétricos, os famosos e-drive. Cilindros hidropneumáticos. Prensas e soluções especiais. Então, a TOCS atua nesses diversos segmentos, tecnologias e segmentos. Como eu falei, é uma empresa global, né? Aqui está um breve resumo dos países onde a TOCS tem filiais ou subsidiárias e representações. Então, estamos presentes aí em mais de 40 países. Um pequeno timeline de como foi, né, a progressão da TOCS no Brasil. Então, a criação do CNPJ, TOCS Brasil, ocorreu no ano de 2000, mas já teve uma atuação anterior, desde 94, né, através de uma representação comercial em nome da empresa Meditec, mas de CNPJ mesmo a partir do ano de 2000. E um dos marcos aí bastante importantes na história da TOCS, né, foi em 2008, quando a TOCS entrou no mercado de automação, né, no mercado de máquinas especiais. Então, a TOCS manteve o atendimento das tecnologias e no fornecimento de componentes, como os atuadores hidropneumáticos, mas também, né, abraçou e entrou no mercado de automações. Então, equipamentos completos, né, soluções turnkey. Isso desde 2008. E o tema de hoje, então, falando sobre inserção de elementos. A pergunta que a gente lançou no ar é: você ainda solda as porcas e parafusos? Né? Por quê? É um processo muito difundido aí a questão de porcas e parafusos soldados nas chapas, soldados em produtos. Ou seja, existe a projeção, né? A projeção da solda, e você tem a descarga elétrica, e vai ocorrer a fusão desse elemento. Então, esse é o processo tradicional, já utilizado há muitos e muitos anos. E nós estamos propondo, né, um processo, uma solução melhor do que essa de continuar soldando, que seria, ao invés de soldar, você fazer a cravação desse elemento. Você faz uma união desse elemento na chapa do seu produto, mas é uma união a frio. Você não precisa mais soldar, você faz uma prensagem, uma cravação. Basicamente, existem dois conceitos quando você fala em inserção de porcas e parafusos. No primeiro conceito, é quando você tem um pré-furo na chapa. Né, aqui essa cor verde está representando, por exemplo, a chapa do produto. Então, já teria um furo, um pré-furo. Você vai alimentar o elemento. Então, na parte superior da tela está mostrando um parafuso. Você vai alimentar ele por este furo já existente e vai fazer a cravação, vai pressionando, vai fazendo força, e ocorre então o cravamento a frio, ficando dessa forma aqui. A imagem da direita temos uma macrografia, né, um corte do ponto, bem no centro dessa união do parafuso nesse caso. Então você enxerga que aconteceu uma cravação, né, a chapa ficou cravada ao redor do parafuso. E a mesma coisa com porcas, né? Nesse conceito, né, onde já existe um pré-furo na chapa, você faz a alimentação desse elemento, que seria a porca, aplica a força, vai cravando e o elemento, né,
se prende na chapa. Então, esse é um conceito, quando já existe o furo na chapa. E o outro conceito, que é, digamos assim, melhor ainda, quando não existe o pré-furo na chapa. Então, é um elemento um pouco diferente, ele possui uma geometria um pouco diferente, com arestas diferentes aqui na ponta, e eliminando essa necessidade de ter o pré-furo na chapa. Você simplesmente aplica força, né, aplica pressão sobre o elemento, e ele se crava na chapa. Então, esse primeiro modelo aqui seria um parafuso, né, se cravando na chapa. E na parte inferior temos uma porca nessa mesma tecnologia, né, que não necessita do pré-furo na chapa. A matriz acaba funcionando como uma matriz de corte, e o próprio elemento, que seria, nesse caso, a porca, funciona como função de estampagem, porque tem uma aresta cortante nessa região aqui. Então, você aplica a força, inicialmente vai se estampar um furo, e no mesmo ciclo, no final desse mesmo ciclo, acontece o cravamento. Nesse caso aqui, é gerado um cavaco, então a matriz ela tem esse canal de saída do cavaco, né? Logicamente, a estrutura, o corpo também tem que ter esse canal de saída de cavaco. E no final, mostrando aqui no lado direito, né, como que está cravado, né, a porca na chapa. Desse modelo de parafuso autocravante e autoperfurante, ou seja, que não existe necessidade de pré-furo na chapa, essa foto superior mostra um parafuso normal, um parafuso com rosca, certo? Mas esse elemento pode ser diferente também, pode ser um elemento funcional, a gente chama então de clinching studs, pode ser um pino-bola, por exemplo, uma rosca diferente, comprimentos diferentes, ou seja, a geometria do elemento seria para atender a necessidade do seu produto, né? E a parte dessa extremidade é a parte que tem a tecnologia de cravação, né, para permitir que o elemento fique cravado na chapa. Então, aqui une-se, né, a necessidade do formato do elemento para atender o seu produto com a técnica necessária para que ocorra essa cravação a frio. Mas quais são as vantagens desse sistema, né? Por que eu vou, né, digamos, deixar um pouco o elemento soldado de lado e passar a utilizar elementos cravados a frio? Diversas vantagens, né? Primeiramente aqui os aspectos ambientais. Então, ele é um processo realizado a frio, portanto, não existe exposição de operadores, por exemplo, não necessito de operadores treinados, né, diferente do que ocorre com o sol, né? Não ocorre geração de vapores e gases tóxicos, mesmo você tendo chapas pintadas ou chapas revestidas com zinco, né? O que é bastante comum ter esses elementos, e as chapas do seu produto zincadas, né, ou galvanizadas. Então, esse processo não vai danificar, como não vai aquecer, então não vai também gerar esses gases e vapores que são tóxicos. Não necessita de energia auxiliar, né? Não preciso ali ter a descarga de energia elétrica, somente a aplicação de força. Eu não tenho descarte de produtos químicos ou resíduos, né? Eu não gera resíduos críticos, né? Resíduos químicos e críticos. E você ainda tem a redução ou a eliminação completa de processos ambientalmente prejudiciais, por exemplo, a lavagem de peças, tratamento superficial, né? Porque eu não necessito ter nenhum tratamento prévio, né, antes da cravação do elemento, e nem depois que cravou, né? Diferente do elemento que é soldado, você tem que depois fazer um lixamento, uma limpeza do local e proteger com alguma pintura ou galvanização. Nesse processo nosso, que a gente está propondo, não existe essa necessidade. Você simplesmente faz o cravamento e, se a chapa já for zincada, você não precisa tratar novamente. Ela já vai ficar protegida como estava originalmente. Aspectos técnicos. As principais vantagens nos quesitos técnicos é baixo ruído, principalmente quando você utiliza um equipamento
da Tox, que utiliza um atuador hidropneumático. Então, para quem já conhece a tecnologia do hidropneumático, é um atuador bastante silencioso, tempo de ciclo menor, não tenho perdas aí de processo, não preciso, por exemplo, naqueles casos de pré-furação, eu não vou ter o pré-fura, então eu não preciso fazer a furação prévia da chapa, eu ganho esse tempo de processo. Como também não preciso do retrabalho, né, por exemplo, a pintura posterior, então eu não tenho esse tempo adicionado ao processo, simplesmente crava, no mesmo ciclo você tem um elemento montado. Não tem necessidade de refrigerantes, óleos ou gases inertes, né, justamente porque é um processo a frio, né, realizado a frio. Redução no consumo de energia elétrica, né, sendo um equipamento com atuador hidropneumático, você só necessita de ar comprimido para ter a parte funcional, a parte de atuação de força, né. Logicamente, o equipamento necessita de uma ligação elétrica, mas a questões de comando apenas, comandar válvulas, sensores, enfim, isso seria de baixa potência, diferente de um elemento soldado que consome muita energia elétrica no ato da solda. Maior qualidade no processo, sendo possível monitoramento de 100% dos ciclos de cravamento. É um processo limpo, né, não gera faíscas nem fumos. Tratamento superficial das peças não é danificado, então não ocorre, por exemplo, se a chapa e o elemento já são zincados, não acontece o rompimento dessa camada de zinco. Então, isso é bom, você continua protegendo o seu elemento de oxidações. Então, existem modelos que não necessitam da furação prévia, que seriam melhor ainda, né? É um processo que pode ser automatizado, né? Então, mais para frente eu vou mostrar os meios de aplicação, pode ser desde um equipamento manual ou até um equipamento completamente automático, né, com alimentação automática dos elementos. Questão de redução de custos, né, por processo ser mais simples, então não tem esse alto consumo de energia elétrica, que está cada vez mais custosa no Brasil, né, como todos conhecem. Eu tenho aqui um exemplo, né, do fabricante de elementos chamado Arnold Shinjo. Então, esse fabricante fez um comparativo já, a coluna do meio, que seria um custo do elemento soldado, uma porca soldada, e na coluna da direita seria uma porca cravada, do tipo sem pré-furo. A porca já faz o furo na chapa e se crava. Então, fazendo um comparativo aqui, aqui o estudo está em euros, né? Foi um estudo feito na Europa. Então, uma porca soldada custa, cada porca, somado ao processo de instalação e tudo, operação, 17 centavos de euro, enquanto que uma porca inserida custa 4 centavos de euro. Então, você economiza em cada porca que é adicionada no seu produto, você está economizando 12 centavos de euro. Logicamente, é um estudo feito lá na Europa. Lá na Europa já é muito mais difundido, né, o uso desses elementos prensados do que no Brasil. No Brasil, nós estamos iniciando agora, estamos evoluindo, estamos ampliando os casos de aplicação, mas está ainda muito recente. Então, qual que é o grande desafio, né, para o Brasil, falando no mercado brasileiro? O custo desse elemento, né, dessa porca ou desse parafuso, ainda é um pouco alto, né, quando comparado ao elemento soldado. Na Alemanha, aqui, por exemplo, é o dobro do preço. Um elemento para solda é 2 centavos e um elemento para cravação é 4 centavos de euro. Então, é o dobro do preço. Aqui no Brasil chega a 10 vezes mais, 15 vezes mais por enquanto, né? Principalmente ali os elementos que são importados, né? Falando de elementos importados. Então, tem toda uma questão cambial, o processo de importação, aduana, também consome bastante. Então, chega a ser, né, de 10 a 20 vezes aí mais caro do que um elemento para solda. Mas a tendência, né, é isso reduzir o custo com fabricantes nacionais. Então, nós temos bons fabricantes nacionais de parafusos e elementos, né, que têm capacidade técnica de fabricar também esses modelos de elementos do tipo de cravação, a cravação a frio. Logicamente,
sempre tem que ser verificado ali a questão de patentes, né, se um fabricante nacional pode ou não fabricar determinado modelo, mas como, por exemplo, na Europa, na Alemanha, já é utilizado há muito tempo, muitos anos, aí, muitos deles já não tem mais patente válida, então é possível sim fabricar no Brasil. Né? E algumas marcas até já existem. Então o grande desafio para o Brasil é aumentar a demanda, né, para reduzir os preços desses elementos. Né? Então, tendo demanda, tendo volume, naturalmente você vai reduzir o valor desses elementos e justificar esses investimentos nesse processo que é melhor do que o anterior. Aqui temos algumas marcas que a Tox do Brasil e Tox Alemanha já teve contato. Então, falando em elementos importados, né, a Tox já tem experiência aí com as marcas Profil, RIB Rifast, né, FAP, Bulten, Pencon, Arnold Shinjo, EJ, Kerbiconos e PEN. Então, são várias marcas aí e a Tox Brasil já teve, né, contato durante esses últimos anos aí, esses últimos, eu diria, de 8 anos para cá, nós já fornecemos equipamentos para algumas dessas marcas aqui, para todas essas marcas, né, em alguma oportunidade. E marcas nacionais, a Tox está desenvolvendo conhecendo, né, procurando conhecer como funcionam, né, como funciona cada marca dessas nacionais. Algumas delas eu posso citar: a Caesar, a Maxdel, Braspar e Elbrus. Existem outras marcas, outros fabricantes, mas essas aqui são as que a Tox já teve algum contato e conhece já que elas produzem esse tipo de elemento, algum modelo de elemento a ser cravado a frio. Datasheet do fabricante do elemento. Então, principalmente todos os elementos já, né, patenteados, padronizados, existe um datasheet, né, um catálogo técnico do próprio fabricante, que tem as informações técnicas, questão de dimensional do elemento. Então, aqui temos apenas um exemplo, né, de uma porca quadrada, retangular, alguns modelos disponíveis, para que espessuras, para que range de espessura de chapa que elas podem ser utilizadas. No lado direito, mostrando um pouco da ferramenta, né, da geometria da ferramenta, que sendo um elemento, por exemplo, com patente válida, a Tox, como fabricante de máquina, vai comprar, por exemplo, o ferramental, né, a punção, matriz, ou algumas vezes até o cabeçote. Sendo patenteado, nós respeitamos e nós compramos da marca fabricante. Né? Então, geralmente são importados da Europa. Estados Unidos também já tivemos marcas que compramos as ferramentas e essas ferramentas instalamos nas nossas prensas, nossos equipamentos, e aí então fornecemos para o usuário final no Brasil. Então, só um exemplo de datasheet, nós temos um banco de dados, todas essas marcas que eu citei no slide anterior, então nós temos um material técnico bom, né, desses fabricantes. Aqui em Joinville, né, nós temos na Tox um laboratório de ensaios. Né, então, esse laboratório nós colocamos à disposição para realizar testes, né, para nossos clientes. Então, tendo um cliente interessado em substituir algum elemento que hoje é soldado, mas precisa conhecer, precisa fazer um protótipo, montar um protótipo, a Tox coloca à disposição o laboratório para fazer essa análise, esse ensaio, onde nós vamos emitir um relatório. Então, qualquer ensaio que a Tox realiza, não só daquele processo conhecido de união de chapas, que é o clinch, mas também da inserção de elementos, né, porcas e parafusos, nós também temos um relatório de ensaio, que é o resultado do teste realizado, e esse relatório é individual, né, para cada aplicação, para cada cliente que nos procurar, nós realizamos, que nos procura, nós realizamos esse ensaio no laboratório e nós emitimos um relatório. Então, nesse relatório, no lado direito aqui tem um exemplo, né? Estarão todas as informações do tipo de ferramenta que foi utilizada, né? Geometria de punção e matriz,
A força de prensagem necessária, né, varia caso a caso, varia, né, de acordo com a marca e modelo do elemento, tipo de material onde ele está sendo aplicado, né, se é em chapa de alumínio, se é em chapa de aço, espessura. Então, a carga de prensagem, para você instalar esse elemento, é caso a caso, né, precisa ser testado. E, em cima dessa informação, a TOCS faz a cotação, faz o dimensionamento e o orçamento do equipamento que será fornecido. E um outro dado muito importante para você, cliente, né, a resistência mecânica desse elemento na chapa. Então, basicamente, nós realizamos o teste de torque, né, o torque do parafuso ou da porca, né, após cravado, e o teste de push-out. Seria, nesse sentido aqui, você extrair novamente esse parafuso da chapa no sentido contrário que foi cravado. Então, para você tem a resistência de push-out, que a gente fala. Existem outros testes que podem ser aplicados também, por exemplo, de arrancamento no mesmo sentido da aplicação. Seria simulando a condição de que você vai ter uma porca aqui por trás, por exemplo, montando o seu produto, né, sujeitando dois componentes do seu produto. Então, existe ainda esse teste de arrancamento, que pode ser realizado, demanda mais capacidade do seu equipamento de tração, né, porque nesse sentido aqui para cima, exemplificando, ele vai necessitar de mais força. E com esse relatório é a garantia de que o processo vai funcionar. É uma garantia que a TOCS dá para o cliente que o processo é reproduzível, né, é repetível e estando totalmente documentado. Nesse relatório de ensaio vai ter também a macrografia do elemento cravado. Então aqui temos uma série de macrografias, né, seria um corte bem no centro dessa união, corte transversal, uma seção transversal. É feito um polimento e a fotografia para você verificar qual foi o comportamento da cravação do elemento na chapa. Então, essa região, né, essa região da cravação tem que ficar perfeita. Isso vai ser um controle de qualidade, a garantia da qualidade do seu processo. Então, essa imagem vai ficar registrada no relatório para futuras análises, né? Em primeiro lugar, é a prova de que o elemento foi testado e que resiste, né? Tem a resistência mecânica, mas é uma imagem que pode ser comparada, eventualmente, no seu processo produtivo, posteriormente. Então, você pode especificar um período, uma frequência para você fazer um corte, e aí você pode comparar para verificar se nada mudou no seu processo. Então, fica documentado na macrografia. Onde que nós já aplicamos esses tipos de elementos funcionais cravados a frio? Em automotiva é bastante aplicado em vários componentes do carro, né? Capô, portas, trilho de banco, parte traseira também, spoiler. Tem vários locais onde é realizado já esse processo de cravação de elementos a frio. Indústria de eletrônicos também temos aplicações, né, monitores e, enfim, esse suporte aqui atrás do monitor, por exemplo, é de aço e possui algumas porcas cravadas a frio. Linha de aquecedores, linha de eletrodomésticos, a linha branca também tem boas oportunidades e já vários cases de aplicação. Meios de aplicação. Então, como é que você vai fazer a cravação desse elemento, né, com que tipo de equipamento? Aí que entra mais uma vez a TOCS, né, o papel da TOCS, fornecendo a máquina, né, o equipamento que vai fazer o processo de cravação. Então temos, por exemplo, as prensas hidropneumáticas. Então todas essas três fotos aqui são de equipamentos com atuador hidropneumático, ou seja, eu só necessito de ar comprimido, e nesse tipo nós temos até 200 toneladas de força. São estações, né, standalone, então elas são completas, elas atendem as normas NR12, NR10, tem cortina de luz, por exemplo, e vai conter um ferramental que vai ser responsável por realizar o cravamento. Então esse é um modelo de equipamento. Aqui um outro exemplo,
uma estação especial, com berço maior, né, porque o produto, nesse caso aqui é um produto de dimensão maior, então o equipamento padrão não atende. Então a TOCS, né, tem o setor de design, setor de engenharia, que faz um projeto especial. Então nós dimensionamos de acordo com a necessidade do cliente, toda a questão de berço, gabarito, e no demais vai ter a prensa aqui, né, o corpo da prensa, o atuador do pneumático. Aqui, número 7, seria uma alimentação automática, né, uma panela vibratória, mais um sistema de sopro para alimentação automática do elemento. E a parte de comando elétrico, com IHMs, com monitoramento de curva de prensagem. Então, o equipamento completo, a solução completa a TOCS fornece. Outro conceito seria utilizando um alicate, né? Nós chamamos de alicate, alguns conhecem por pinças, né? São alicates para uso em braço de robô. Então esse aqui é apenas um exemplo. Tem o sistema aqui de magazine do elemento, onde é armazenado os elementos, e são armazenados os elementos, o cabeçote de inserção. Nesse caso aqui, o atuador não é mais um hidropneumático, ele já é um atuador elétrico, então é um atuador com servomotor. Também é um item fabricado pela TOCS, então nós agregamos mais esse produto, né, nessa solução. Aqui um outro exemplo seriam equipamentos estacionários para uso em células robotizadas. Então, nesse conceito aqui, a TOCS Brasil já forneceu várias vezes aí, não diretamente para a montadora, mas sim para um integrador. Kuka, ABB, Comal, Thyssen, entre outros aí. Nós já fornecemos via integradores e o integrador está instalando a linha de produção completa no cliente, na montadora final, por exemplo. Então, esse é um conceito bastante utilizado. Mais um exemplo, né? Então, é do tipo utilizado em célula robotizada. Então, o escopo de fornecimento da TOCS vai ser exatamente esse que está na tela aqui. Então, temos a estrutura de prensagem, né? A prensa, esse corpo C aqui, com o atuador. Nesse caso aqui é um atuador elétrico, mas pode ser um hidropneumático também. O slide anterior estava mostrando um hidropneumático. O sistema de alimentação automática do elemento, então aqui dentro desse gabinete tem a parte de panela vibratória. Comando elétrico também fica nesse gabinete aqui. E esse gabinete aqui, esse armário, ele fica fora da célula robotizada, para você ter acesso mais fácil de manutenção do comando e também para você repor os elementos na unidade ali, no buffer de alimentação. Então, essa parte fica fora da célula robotizada e o alicate, né, a prensa, fica dentro da célula robotizada. Aqui no lado direito está demonstrando, por exemplo, um robô manuseando o produto, né? Então, nesse caso aqui, o robô leva o produto até a prensa TOCS e aí libera o sinal para executar a prensagem, para executar essa inserção. Então, esse é um conceito bastante utilizado. Como é que o elemento sai, né, a porta, o parafuso sai da panela vibratória e chega no alicate? Aqui está representando nessa coloração verde e vermelha, né, o cabeamento elétrico e o tubo. É um tubo, né, uma espécie de mangueira, por onde o elemento ele é soprado. Então, aqui, além da panela vibratória, por exemplo, tem um dispositivo de sopro. Então, vai acontecer um sopro, um a um, né, elemento por elemento, ocorre o sopro, e esse elemento ele vai através da mangueira condutora até na lateral do cabeçote de inserção. Então, é um processo de sopro. Os detalhes mais importantes, digamos, do equipamento de cravação. O cabeçote de inserção em si, então seria a peça que está embaixo do atuador de força, né? Então esse cabeçote, ele é sempre projetado de acordo com a geometria do elemento, né? Para que aconteça, para que esse elemento possa ser conduzido de maneira correta e não tranque, por exemplo, não inverta de posição. Então
próprio cabeçote ele tem vários poka-yoke's aí também, além de sensores de posicionamento. Então, ele é responsável por manter o elemento na posição correta no ato da descida do atuador, né, sobre ele ou por dentro dele. Então, vai descer o atuador, apertar o punção e aí sim fazer a cravação do elemento. Então, aqui mostrando três modelos, né, 3 modelos distintos, de acordo com cada elemento que será unido. Outro detalhe importante, né, seria a matriz de cravação. Então, aqui colocamos algumas geometrias, algumas imagens, né, representando uma diferente da outra. Então, cada porca, cada elemento tem uma necessidade diferente. E esse elemento, né, essa matriz para cravação do elemento, né, a TOCS geralmente compra aí do fabricante original, né? Sempre que tem patente a gente respeita e sempre compra do fabricante original. Existe um modelo que é o Clinch Stud, que eu mostrei inicialmente, aí seria uma matriz da TOCS, né, mas nos outros elementos é uma matriz importada. A mangueira de condução da porca também é um item bastante importante no projeto, né, para o sucesso do projeto, do processo. Note aqui na mangueira central, por exemplo, aparece bem a geometria. Então, essa geometria é responsável por guiar o elemento durante o sopro, né? A mangueira pode ter até 15 metros de comprimento, então ela tem que funcionar, ela não pode deixar o elemento virar ou ficar preso lá dentro da mangueira. Então, é uma mangueira realmente de boa qualidade. E o material também, né, um material bom, material especial, que não vai acontecer desgaste prematuro. Logicamente, existe um desgaste, mas é mínimo, e a necessidade de troca é bem remota, sabe? Então aqui, por exemplo, para a porca, uma porca retangular, aqui um elemento cilíndrico, enfim, várias geometrias, sempre de acordo também com a geometria do elemento que está sendo alimentado e conduzido. O sistema de alimentação automática, né, então mostrando aqui lá do esquerdo da tela um buffer, né, um silo de armazenamento. Lado direito superior é uma panela vibratória. Outro modelo aqui um pouco mais compacto para elementos menores, nesse modelinho de panela mais compacta, mas são panelas, né, vibratórias para você colocar o elemento na posição correta. E depois, o próximo passo seria o sopro, né? Seria o dispositivo de sopro que está na parte inferior das panelas. A questão de monitoramento de processo, né? Então, é muito importante também. E a TOCS tem a solução para monitorar 100% dos processos de gravação. Então, é feito de maneira eletrônica. Lado esquerdo está demonstrando um EPW400. Então, esse monitor, ele tem um software já instalado, um software TOCS, ele vai gerar uma curva de força versus deslocamento. E durante essa curva, você pode programar algumas janelas e você monitora que a curva de cada peça, né, essa peça ela tem que passar por essas janelas pré-programadas para que dê um processo ok. Então, se você tiver qualquer variação de processo, uma chapa, por exemplo, uma chapa diferente da especificada, né, entrou por engano na linha de produção uma chapa errada, uma chapa de material errado, uma chapa de espessura diferente do que deveria ser, vai ocorrer um desvio nessa curva e vai dar um sinal de não ok para o comando elétrico. Então, vai parar o processo, realmente vai identificar a falha. Elementos também, eventualmente, né, porcas e parafusos ali que estiverem danificados, fora dimensional, que seja, né, algo que dê para pegar com esse monitoramento. E também a questão de ferramentas, né, punção e matriz. Se você tiver uma matriz danificada, uma matriz desgastada, você vai visualizar que essa curva tá se movimentando para um lado, está fugindo do padrão, e você vai programar um limite. Passou desse limite, passou desse range de aceitação, o monitoramento vai começar a avisar, vai começar a parar o processo. Então, assim você consegue monitorar 100% das cravações. Então,
Esse modelo aqui, PW400, ele faz monitoramento geralmente por janelas de monitoramento durante a curva. E quando você utiliza um atuador elétrico, né, o equipamento não é mais nem hidráulico e nem hidropneumático, é um atuador elétrico, um servo e mais um sistema mecânico difuso, aí você faz o monitoramento por curva envelopada, né, a famosa envelope curve. Então, você não monitora apenas janelas, você monitora a curva inteira de prensagem. Então, você tem mais pontos de monitoramento, né, de medição e monitoramento, e você controla melhor ainda o seu processo. E esses dados todos, eles podem ser, né, arquivados, né, você pode ter rastreabilidade no seu processo de produção, né, você pode arquivar isso facilmente. Além disso, né, já tem implementado no software um contador de ciclos, tá? Então, você vai acompanhar, né, você adquiriu um equipamento, você vai acompanhar a vida útil da ferramenta, né, função ou matriz. A partir do momento que você já sabe a durabilidade, você vai programar, né, você vai imputar esse dado nesse monitor e, nas próximas vezes, ele já vai avisar, né, está chegando na vida útil. Então, tem dois contadores ali, um quando está chegando próximo da vida útil da ferramenta e outro quando estourou, né, o limite da vida útil. Aí, realmente, ele vai parar, vai avisar e vai parar. Aqui temos uma visão geral do sistema, né, como você pode interligar vários equipamentos de várias tecnologias da TOX, né, numa rede. Então, na parte central aqui temos, por exemplo, um alicate para clinch, né, um alicate aqui para um outro processo, para união de chapas. Aqui temos um alicate de rebitagem, já é um outro processo de união de chapas. E aqui embaixo é um equipamento do processo que estamos falando hoje, que é de cravação de elementos. Aqui está demonstrando uma cravação de uma porca, por exemplo. Então, são diferentes tecnologias que a TOX fornece equipamentos, mas sempre na mesma plataforma aí de software, e todos podem se conversar, né? Todos podem estar ligados numa mesma rede. Pode ser Profibus, Ethernet IP, Profinet, enfim. A TOX, digamos, segue o padrão das redes que o cliente tem em sua fábrica, que o cliente exige no seu caderno de encargos, e nós nos adequamos e fornecemos esse mesmo protocolo, nessa mesma interface de comunicação. Tudo se conversa, né, para o painel de comando elétrico, na IHM, por exemplo, e também questão de data center, de registro de dados. E temos alguns equipamentos, né, já fornecidos aqui pela TOX do Brasil. Então, esse aqui é um exemplo fornecido para cravar porcas da marca Rifácio. É um equipamento que funciona na Volkswagen. Na Volks de Anchieta temos alguns, temos um também aqui na Volks de Curitiba. Temos vários equipamentos desse conceito aqui. Então, ele realiza a cravação de uma porca na porta do carro, né, no painel da porta lateral. Então, a profundidade de garganta aqui foi dimensionada, né, de acordo com a necessidade, né, de acordo com a posição de cravamento da porta, a porca na porta. Nesse caso, o atuador aí do pneumático TOX. E do lado direito temos o gabinete de comando elétrico com a panela vibratória. Então, nesse caso aqui é uma panela da marca Feldtausch, nesse caso específico uma panela importada, né? Então, nós importamos algumas partes e outras partes nós fabricamos aqui no Brasil, né? Por exemplo, aqui a base, né? A estrutura base, o corpo C, né? Que é um corpo de aço maciço e usinado, como também é fabricado no Brasil, né? Projetado conforme necessidade, abertura, profundidade de garganta, e fabricado no Brasil. O cilindro tem alguns modelos que nós montamos aqui em Joinville também, o cilindro hidropneumático, e outros modelos a gente importa da TOX Alemanha, né? A gente importa da nossa matriz. Um outro modelo realiza a cravação de uma porca da marca FAP, e são equipamentos que nós fornecemos para a Ford, né? Eles atuam lá na planta da Ford. Então, fornecemos alguns equipamentos.
O produto, né, também é bastante grande, tem um dimensional maior, uma largura grande, então a grade de proteção foi, né, dimensionada de acordo, então atende completamente em R12. O operador deposita a peça sobre esse berço, sobre esse gabarito, sai da área de prensagem, aciona o bimanual. O bimanual não está mostrado aqui nessa imagem, mas existe um bimanual por fora, então, e acontece o processo de cravamento. Esse outro exemplo aqui também é fornecido para a Ford com um sistema de alimentação automática. Então, tem do elemento, né, da porca, nesse caso. Então, esse painel que consta aqui no lado é protegido também com carenagem, produção de policarbonato. Na última foto aqui na direita está mostrado ele aberto. Então, essa porca, né, ela é um modelo particular de elemento que vem em rolos. Então, existe um arame onde uma porca é unida na outra e ele vem nesses rolos. Então, é quase que praticamente um desbobinador de um rolo de porcas. Também é utilizado pela Ford. Um outro exemplo, instalado dentro de uma célula robotizada, caminhões DAF. Então, na frente do caminhão, no painel frontal do caminhão da DAF, tem várias porcas cravadas da marca Bulten. Aqui uma foto desse equipamento. Nesse caso, nós fornecemos dois equipamentos, né, duas prensas estacionárias. Uma prensa para cravar porcas M6 e a outra para cravar M5. Então, eram dois modelos que existem. Também hidropneumática, nesse caso aqui eram prensas de 15 toneladas de força, então com sistema hidropneumático. A mangueira condutora de porcas aqui no lado, então uma mangueira especial também, que vai ligar essa prensa até na panela vibratória que está no lado direito aqui. Então esse fornecimento anterior aqui foi feito também através do integrador. Então, nós fornecemos para o integrador e ele instalou na linha de produção da DAF uma célula robotizada. Outro exemplo fornecido pela Tox Brasil, porcas da marca Profil. E é uma peça utilizada pela Ford, então é um componente da Ford. Esse processo não é realizado diretamente na Ford, mas sim no sistemista, no fornecedor de autopeça. Então, nós fornecemos um equipamento standalone, uma prensa de 4 colunas, nesse caso, hidropneumática, comando elétrico, enfim, tudo para atender NR12. E o ferramental, temos um zoom aqui no lado direito, né? Então, o ferramental com mesa horizontal de deslocamento, para facilitar a alimentação do elemento e do produto. E aqui mostrando o detalhe da porca cravada. E temos mais um exemplo, também é uma peça da Ford. Mesmo conceito, né? Uma prensa estacionária, uma prensa hidropneumática de 4 colunas e um ferramental, nesse caso aqui, com 4 elementos sendo cravados simultaneamente. Então, nesse caso, o operador alimenta os 4 elementos no berço, no ferramental aqui, depois alimenta uma peça, uma direita e uma esquerda, aciona o manual, tem as botoeiras aqui na lateral, o ferramental vai debaixo da prensa e a prensa crava as 4 porcas simultaneamente. Uma solução desenvolvida também standalone. Notem aqui no painel, temos a IHM normal, de comando elétrico, e mais um sistema de monitoramento de prensagem. Então, ele vai gerar aqui uma curva de prensagem e temos 4 canais, né? Ou seja, embaixo de cada porca que está sendo cravada, de cada ferramenta, de cada matriz, existe uma célula de carga que vai fazer a medição, né, da carga aplicada, e também existe um sensor de posição. Então, com isso eu consigo gerar esse gráfico aqui de cada elemento gravado.
Mais um exemplo, nesse caso aqui para o grupo FCA, uma porca retangular, uma porca da marca Profil. Um equipamento também que está sendo fornecido, né, que foi fornecido já para um integrador e ele instalou na linha de produção. Então esse aqui seria, né, o escopo de fornecimento da TOPS, nesse caso aqui. Outro modelo, aqui trata-se de um parafuso autoperfurante e autocravante. Então, esse é um daqueles casos que não necessita de furação prévia na chapa. Então, o próprio parafuso ele tem uma geometria especial que vai furar, né, vai perfurar a chapa e vai fazer essa conformação, esse rebordeamento. Essa aqui seria a parte inferior desse mesmo parafuso aqui. Então, ele se crava nas chapas. Da mesma forma, né, foi um equipamento standalone, um equipamento com comando próprio, né, não está ligado numa linha nesse caso. A alimentação é direta pelo operador, a alimentação tanto do elemento, então nesse caso aqui não teve panela vibratória, por exemplo. O operador alimenta o elemento no cabeçote e alimenta também a peça estampada no berço, sai da área de prensagem e aciona o manual. Aqui mais um exemplo, é uma peça da Volks que cravam dois parafusos simultaneamente. Então temos as ferramentas especiais, aqui os punções, e fazem a cravação simultânea de dois parafusos. Um outro tipo de equipamento, nesse caso aqui, é um equipamento estacionário que nós chamamos de CJ. Então, é um dos equipamentos mais simples que temos nessa questão de cravação, onde o operador ele tem a liberdade de segurar o produto estampado. Então, primeiramente, ele alimenta a porca no cabeçote, e depois ele segura com as duas mãos o produto estampado e faz o acionamento do equipamento via pedaleira. Então, existe um pedal elétrico aqui. E tem um dispositivo, a foto não mostra muito bem aqui, mas existe um dispositivo de proteção, né, para poder atender às normas NR12. Esse dispositivo de proteção ele vai fechar a área de prensagem, como se fosse um copo. Ele vai fechar a área de prensagem, fechar totalmente o acesso do operador e somente na sequência ele libera para fazer a atuação da força. Então, como se fossem, né, dois estágios. Então, acontece o fechamento e na sequência a aplicação da força. E aqui só exemplificando, né, uma solução completa, uma célula robotizada completa fornecida pela TOPS. Então, pode acontecer também, né, diversos níveis de fornecimento. Aí, né? Ora, a TOPS fornece só uma prensa estacionária, ora fornece para um integrador, e o integrador faz a linha de produção da montadora, por exemplo, do cliente final. Ou tem casos que a TOPS, né, assume todo o projeto, né, e faz, tem capacidade técnica e equipe, né, faz o projeto inteiro da célula robotizada. Então, esse aqui é um equipamento, por exemplo, que usa, né, várias prensas, com atuador elétrico, e possui 3 robôs. Mesa giratória central, então é uma solução completa, turnkey, que a TOPS, né, também tem capacidade de fornecer. Um outro exemplo aqui, uma linha de montagem paletizada. Então, temos um transportador aqui com pallets e os produtos. Aqui também existe a cravação, isso aqui é cubo de roda, né? Cubo de roda de caminhão. Existe a cravação de uns prisioneiros aqui, então são também cravados a frio, mas a TOPS forneceu, né, a linha completa, fazendo alguns outros processos nessa linha de produção, fazendo, por exemplo, a inserção do rolamento no cubo de roda. Então, além da cravação do elemento, do prisioneiro, tem a montagem do rolamento. 100% entregue pela TOPS, né? Projetado e entregue pela TOPS.
Um outro exemplo também, uma linha, aqui é a montagem de bomba de água de carro. Nesse caso aqui não tem cravação, seria só para exemplificar uma solução utilizando robôs. Então, a solução completa foi projetada e fabricada, instalada pela TOTS, com robôs nesse caso aqui. Pessoal, temos algumas dúvidas aí, fico à disposição para respondê-los. Ninguém se pronuncia? Eu tenho um vídeo ainda que eu quero mostrar para vocês. Tendo alguma dúvida posteriormente, também alguma aplicação, vocês podem me procurar, né? Está na tela aqui os meus contatos, né? Telefone, celular, e-mail, enfim. Fico à disposição aí para auxiliar em futuras aplicações. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Então, aqui temos um equipamento com alimentação automática de uma porca autoperfurante e autocravante. Então, mostrando ali o sistema de panela vibratória. Aqui um sistema de Poka-yoke, identificando se uma porca eventualmente está invertida, né, está virada ao contrário. E aqui o equipamento, né, a prensa com atuador do pneumático. A aplicação nesse caso aqui, vou dar um pause. Aqui é uma peça de alumínio injetada sob pressão. Então, e ocorre o cravamento dessas duas porcas no produto que é de alumínio. Então, nesse caso aqui não é uma chapa, mas sim um produto de alumínio injetado sob pressão. Aqui temos um exemplo de uma peça estampada, né, com uma mesa horizontal de alimentação da peça estampada. E o elemento, nesse caso aqui, é um parafuso. Né, também existe alimentação automática por panela vibratória e sopro. Então, o elemento é conduzido, né, soprado através dessa mangueira, cai no cabeçote de inserção, e aí acontece a atuação da força e crava o elemento na chapa. Esse é um modelo de parafuso que já vem com a porca acoplada, uma particularidade desse elemento aí. Esse exemplo é do parafuso autoperfurante e autocravante. O operador alimentou o elemento aqui no cabeçote, no lado do punção, a prensa desceu, fez o cravamento. Nesse caso específico, apesar de ser um elemento autoperfurante, não gera o cavaco. O cavaco seria o recorte da chapa, ele não é expulso, ele fica preso durante esse rebordeamento da cabeça do parafuso. Então, nesse caso, nem gera cavaco, nesse caso aqui. Não necessita do furo prévio e não há geração de cavaco. Então, alimenta a peça estampada, alimenta o parafuso, aciona o manual, ocorre o cravamento. Simples assim.
Vou dar uma olhadinha no chat para ver as perguntas do pessoal aqui. Só um minuto. Átila, ótima apresentação. Obrigado, Átila. Pergunta do Leonardo. Quando é necessário utilizar o EPW? Recomendamos que seja sempre utilizado, né? Porque é um dispositivo que vai monitorar 100% dos seus processos de cravação, né, e garantir o seu processo. Então, ele pega falhas ali, não só no elemento, por exemplo, se o elemento vier fora de dimensão, mas ele vai pegar falhas, por exemplo, materiais diferentes, né, se você, por engano, está utilizando uma chapa diferente da que deveria ser. Então, a espessura vai ser diferente, ou a composição vai dar diferença na dureza, eu vou conseguir pegar essa falha. Ferramentas desgastadas também, né? Então, você vai ter o desgaste natural dessas ferramentas, né, punção e matriz, que são intercambiáveis. Então, à medida que elas forem se desgastando, né, o desempenho, né, da cravação vai se reduzindo. Você consegue, né, estipulando uma vida útil, você consegue monitorando, você acompanha, você vai enxergando, né, que as forças estão sendo diferentes. Então, a TOX sempre recomendo utilizar em todas as aplicações aí de inserção, né, de porcas, parafusos, outros processos também, inserção de rolamento, bucha, né, tudo onde você vai fazer uma inserção, uma cravação, uma montagem a frio, que depende aí ou de interferências ou de ferramentas, nós indicamos utilizar o EPW. Pergunta do Tiago aqui, limitantes como, por exemplo, componentes tubulares, espessura e resistência mecânica. Questão de componentes tubulares, eu preciso ter acesso para o lado interno do tubo, né? Então, por exemplo, se for um tubo, né, um diâmetro aí, vamos dar um exemplo, um diâmetro de 200 milímetros, eu consigo acessar com o alicate pela abertura do tubo e formar a reação pelo lado inferior, eu consigo aplicar o elemento. Agora, se for uma peça tubular fechada ou de um diâmetro muito pequeno, que eu não consiga entrar com o queixo do alicate, com o queixo do elemento dentro do tubo, aí não é possível de realizar esse tipo de cravamento. Questão de espessuras. Cada fabricante de elemento, né, de porca ou de parafuso, determina no seu catálogo ali qual que é o limite. Então, varia muito aí de caso a caso. Eu já vi casos aí de porcas, por exemplo, até 3 milímetros de espessura em chapa de aço. Já vi. Mas a maioria das aplicações que a TOX tem participado e tem fornecido são chapas de aço aí de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 1,2 milímetros, acontece bastante. Então, geralmente são espessuras aí em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Mas, de acordo com o modelo do elemento, ele especifica no datasheet que tem até espessuras um pouco maiores aí. A questão da resistência mecânica. Não sei se está falando da união do elemento cravado ou da resistência da chapa, né? Eu entendo que seria da união, né? Então, nós realizamos os testes em laboratório, né? Aqui na TOX em Joinville, né? Em Santa Catarina, para quem não conhece, aqui a TOX Brasil fica em Santa Catarina, Joinville, e nós temos aqui o laboratório de ensaios, e nós realizamos a cada aplicação, né, nós recolhemos amostras do seu produto, então, amostras do elemento, se você já tiver definido o fornecedor, e amostras da chapa do seu produto. Então, nós vamos testar aqui no laboratório, né, isso pode ser, né, antes até de cotar o equipamento para você, nós vamos testar a aplicação e emitir um relatório de teste. Então, nesse relatório vai estar descrito que ferramenta foi utilizada, né, punção, matriz, que força que foi necessária para conseguir fazer a cravação, e a gente faz 2 testes aqui, geralmente, é o teste de torque, então nós temos um torquímetro ali, nós registramos o dado de resistência ao torque desse elemento na chapa,
e a resistência ao push-out, né? Seria empurrar o elemento no sentido contrário de como ele foi cravado. Então, esses dois parâmetros geralmente são pedidos, né? Existem pré-requisitos no desenho de produto. Então, nós sempre realizamos esse teste e registramos no relatório de teste e entregamos para você, cliente. A Átila trabalha na ETRA, temos algumas aplicações, possibilidade de disponibilizar a apresentação. Posso verificar o material. Nós coletamos, né, os contatos de vocês aí através da inscrição. Você deixou o seu e-mail também. Podemos sim verificar o material para disponibilizar. Obrigado pelo interesse e pela oportunidade. André, também gostaria da apresentação, se possível. Ok, vamos verificar. Leonardo, agradecemos os esclarecimentos. A TOCS também agradece muito a atenção e o tempo disponibilizado por vocês. Obrigado, Leonardo. Tiago, né, também parabenizando a apresentação aí. Ótima apresentação, obrigado. Muito bem, eu que agradeço. Eu, em nome da TOCS, né, agradeço a atenção aí de vocês e a oportunidade de poder mostrar um pouquinho mais do que a TOCS pode fornecer.